anotar alguma pergunta, alguma coisa, você pode escrever no chat aqui que a gente vai tentar responder suas perguntas. Mas que bom que você está aqui, que você está chegando, para juntos nós podermos participar desse estudo bíblico que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar o seu coração também, tá bom? Chegou o som aí? Se chegou o som, dá um joinha aí, avisa a gente para poder saber que está tudo certo. Beleza? O áudio tá beleza? Tô me ouvindo muito bem? Ótimo. É assim mesmo. Daí a gente consegue fazer dar o nosso melhor aí, para nós juntos podermos ouvir a palavra de Deus, né, e repartirmos desse assunto, que é um assunto tão importante para os dias que nós estamos vivenciando hoje, né? Então nós optamos hoje por tentar fazer ao vivo, para a gente ter uma interação um pouquinho maior, né? Então, se você tem perguntas, né, que nem eu falei, você pode usar esse canal aí do chat onde você está assistindo, e você então pode fazer as suas perguntas. A Thalita já está ali acompanhando também, e ela depois então vai me passar as perguntas, e eu também consigo visualizar algumas perguntas aqui. Tá bom, gente? Mas vai chegando, vai compartilhando, vai dando joinha no vídeo aí, né? Você pode compartilhar aqui embaixo do vídeo, tem uma flechinha ali que você clica ali, e você pode então compartilhar esse link nas suas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook ou no próprio WhatsApp, né? Ele vai dar o endereço do link que você já está vendo, e do mesmo jeito que você acessou, a pessoa então vai poder acessar e acompanhar a gente nesse momento, tá? Eu quero fazer uma oração nesse momento, para nós darmos início à nossa reflexão hoje, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, e Deus tem algo muito especial para nos ministrar sobre os sinais dos tempos, e especialmente esse momento que nós estamos vivendo agora. Tá bom? Vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos aprender a tua palavra, de podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar a cada um de nós. E neste momento, Deus, nós queremos abrir o nosso coração para ser ministrados pelo Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Então, Deus, eu peço que, em nome de Jesus, o poder do Senhor se manifeste sobre nossas vidas, que nós possamos experimentar o amor, a bondade, o cuidado do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos aprender do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar de um assunto tão importante, tão significativo e tão relevante para as nossas vidas. Então fala conosco e ministra o nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos trabalhando e tratando então agora nessas próximas semanas, né, começando na quinta-feira passada, sobre esse assunto, que é um assunto desafiador e muito importante, sobre os sinais dos tempos. Estamos vivendo um momento único na história da humanidade, e eu e você precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos comunicando através desses momentos que nós estamos passando. E na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre todo aquele entorno que fala a respeito da volta de Jesus. Né? Falamos das epidemias, dos desastres naturais, das pestes, né? Várias coisas que têm acontecido ao redor do mundo, e que isso tem trazido, vamos dizer assim, esses sinais que antecedem a volta de Jesus. Porque fato é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para me buscar, para buscar você, que abriu o seu coração para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Agora, a palavra de Deus, ela nos mostra esses sinais, e vão mostrando esses sinais, e eles vão acontecendo no transcorrer do tempo, para que eu e você possamos então estar em alerta para tudo aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, na semana passada, um dos sinais dos tempos que antecedem a volta de Jesus tinha a ver com desastres naturais. Então nós falamos sobre furacão, falamos sobre terremotos, né? Falamos sobre as pestes, né? que vieram sobre o mundo. Inclusive, essa Covid-19 que nós estamos enfrentando é um momento também vamos dizer assim, desses sinais que estão antecedendo a volta de Jesus. Mas os sinais, eles não são relacionados apenas a sinais externos e sinais da natureza. Existem também outros sinais que Jesus deixou muito claro que antecederiam a sua volta, sinais estes que nós podemos e precisamos estar atentos. E hoje,
nós queremos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos revela a respeito da situação da igreja, de como estaria a igreja nesse período que antecede a volta de Jesus. Qual seria a situação da igreja diante de toda essa situação? E para isso, nós precisamos compreender bem o que significa a palavra igreja. Eu quero falar um pouquinho com você sobre essa palavra. O que significa igreja? Para nós entendermos o que a palavra de Deus fala a respeito da volta de Jesus, é muito importante nós entendermos como estará a igreja de Jesus antes da volta de Jesus. Quando nós estamos nos referindo nessa lição, e quando eu estiver falando para você aqui ao longo do nosso tempo hoje, a palavra igreja, nós não estamos nos referindo a uma denominação. Nós não estamos falando especificamente da igreja missionária, da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja luterana, não. Nós estamos falando da igreja como o corpo de Cristo. Também nós não estamos nos referindo a uma igreja local. Por exemplo, nós não estamos falando da igreja missionária do Jardim Simone, ou nós não estamos falando da igreja missionária central de Paranavaí. Não, nós estamos nos referindo a nenhuma instituição humana. O que nós estamos nos referindo é a comunidade espiritual que o Senhor Jesus preparou, deixou para cada um de nós. Então, como é que nós poderíamos definir igreja? Nós poderíamos definir igreja da seguinte forma, que vai aparecer para a gente aqui. A igreja nesse mundo é o conjunto das pessoas alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e que nasceram de novo. Então, quando nós estamos nos referindo à situação da igreja, nós estamos nos referindo a essa igreja. Ok? Nós não estamos particularizando, não estamos institucionalizando e não estamos criando ou falando de uma igreja local. Nós estamos falando dessa igreja, deste conjunto de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus e que nasceram de novo. As pessoas que nasceram de novo, que entenderam o plano de salvação para a sua vida, que entenderam o propósito eterno de Deus para a sua existência. Então, essas pessoas, em todo lugar, de todas as denominações, compõem a igreja de Jesus. Tá claro isso? Isso precisa ficar muito claro para mim e para você, para que nós possamos, então, dar sequência nesse estudo e nós entendermos, quando nós falamos de situação da igreja, nós não estamos nos referindo propriamente à situação de uma igreja local. Nós não estamos falando da igreja missionária. Por exemplo, nós estamos falando da igreja de Jesus ao redor do mundo. Agora, Jesus ensinou também que alguns sinais aconteceriam no meio da igreja, antes que ele retornasse. Não apenas o próprio Jesus, mas a palavra de Deus no Novo Testamento ensina muito sobre a situação da igreja de Jesus antes do seu retorno a esse mundo. E ao olharmos para esse momento da igreja de Jesus, e olhar para o que a igreja de Jesus está vivendo, isso nos dá muito subsídio e muitos indícios de quão perto a volta de Jesus ela está. De que existem sinais que estão apontando para esse retorno de Jesus. E aí eu quero falar com você sobre alguns desses sinais. Quais seriam então os sinais do retorno de Jesus relacionados à igreja? Qual seria o que estaria acontecendo naquilo que a palavra de Deus nos revela e naquilo que o próprio Jesus nos ensinou a respeito da volta de Jesus e como estaria a sua igreja, aquele conjunto de pessoas alcançadas pelo Evangelho, que nasceram de novo, aquelas pessoas que vivem com o Senhor Jesus, aquelas pessoas que andam com o Senhor, como estaria esse povo? O que aconteceria? Quais seriam os sinais que eu e você precisamos ficar atentos a respeito da igreja? Bom, o primeiro sinal, infelizmente, é esse aqui, ó. Esfriamento. Esse é o primeiro sinal. Jesus deixou muito claro que o amor das pessoas, o esfriamento do amor das pessoas, infelizmente seria um dos sinais que estariam antecedendo a sua vinda. Seria um dos sinais que precederiam a sua vinda. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 24, os versos 9 até o 12,
diz assim, ó, acompanha o texto comigo. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Agora presta atenção. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Agora olha o versículo 12, o que Jesus chama a atenção. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha que coisa terrível. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. O texto deixa muito claro que Jesus não estava falando que o amor no mundo esfriaria. O que Jesus está destacando aqui é o que aconteceria com a sua igreja. O que Jesus está dizendo é que o amor dos seus discípulos esfriaria. E não é isso que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje? Não é essa a situação que, infelizmente, nós estamos vivenciando nos dias de hoje? Nós vemos a maldade se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar, e as pessoas cada vez mais frias em relação a outras pessoas. Então, o que Jesus está dizendo, o que Jesus está falando, é a respeito desse amor que os seus discípulos nutrem no seu coração. É esse amor dos seus discípulos que estaria esfriando. Esse amor que os discípulos de Jesus precisam nutrir em relação às pessoas, em relação a Deus, em relação a uma vida espiritual, é esse amor. Então vai haver um esfriamento espiritual. Jesus está dizendo que haveria um esfriamento da igreja. E olha, você não percebe isso acontecendo na igreja de hoje? Uma igreja em si mesmada, uma igreja onde o homem é o centro da pregação, da música, o homem é o centro de tudo. É o bem-estar pessoal que é procurado, não mais o bem-estar do mundo e o bem-estar das pessoas. Eu me relaciono com Deus à medida que me interessa, que Deus tem algo para fazer na minha vida, em que eu posso ter algum tipo de benefício em relação ao que Deus pode fazer por mim. Já percebeu isso? Já percebeu o quão distante nós estamos ficando da essência do amor de Deus em nossos corações? Já percebeu como nós não nos compadecemos mais das coisas acontecendo ao nosso redor? Nós não estamos mais... A igreja de Jesus está num ponto de esfriamento tão grande que as pessoas estão achando normal matar outras pessoas. Eu quero que você entenda, por favor, não estou fazendo nenhum discurso político aqui, mas eu não consigo entender, sinceramente, pessoas que andam com Jesus, por exemplo, dizer assim que, uma frase, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Porque aquela pessoa precisa do amor de Deus. De repente uma pessoa faz alguma maldade e morre. Teve que merecer. Por quê? Se aquela pessoa tivesse tido a oportunidade que eu e você temos de ouvir a mensagem do Evangelho, será que ela também não teria mudado de vida? Ela vai prestar conta do que ela faz para Deus, não somos nós que temos que fazer isso. E a igreja está cada vez mais esfriando em relação a isso. E eu já vi até gente arrumar desculpa lá no Antigo Testamento. Ah, porque lá no Antigo Testamento falava que se acontecesse alguma coisa. Não, irmãos, Deus é Deus da vida. E nós não podemos achar normal a morte de ninguém. Porque o ser humano não foi feito para morrer. Eu e você, nós não podemos entrar nessa. Porque isso é deixar que o amor de Deus esfrie no nosso coração. Porque nós temos que entender que as pessoas, por piores que elas sejam, elas precisam do amor de Deus. Elas precisam experimentar o amor de Jesus. Elas precisam ser salvas, elas precisam experimentar a graça que liberta, que transforma, que modifica. Elas precisam. Nós não podemos ser juízes, como eu disse no domingo passado na nossa mensagem. Nós somos muito rápidos para julgar e muito tardio para amar, e não é assim. Mas Jesus falou que isso ia acontecer. Jesus alertou que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos iria esfriar. Então, em nome de Jesus, se você está sentindo que o seu amor está esfriando, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus,
Peça que o Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração. Peça que a presença do Senhor mude a sua vida. Clame ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está disponível para nos abençoar e transformar toda a circunstância que eu e você estamos vivendo. Mas se coloca diante dele. Vai para ele. Fala com ele. Muda de vida. Não aceite esse esfriamento no coração. Fale de Jesus às pessoas. Demonstre o amor de Deus àqueles que ainda não conhecem Jesus. A começar dentro da sua própria casa. A começar pela sua própria família. Fale desse amor. Fale dessa graça de Deus alcançando estes corações. Mas também tem um segundo sinal relacionado à igreja que Jesus fala. E o segundo sinal é esse aí, ó. Interesse por sinais miraculosos. Interesse por sinais miraculosos. A mão de Deus está ali. A gente escuta muito isso, né? Onde é que você foi curado? Ah, foi na igreja tal. Quem libertou você? Foi o apóstolo fulano de tal. Nós não podemos ouvir a igreja de Jesus, tá, irmãos? Não estou acusando ninguém aqui. Eu volto a falar, quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando da igreja de Jesus de uma maneira geral. A igreja de Jesus não pode ver ao falar de alguém que curou, que libertou, que fez isso, que fez aquilo, que ela já corre atrás. Ela já corre atrás. Ela já quer ver essas coisas acontecendo. Elas já ficam desesperadas. Ah, eu preciso ir atrás desse sinal. Ah, eu preciso ver. O homem de Deus está naquele lugar. Eu me lembro, quando morava em Londrina ainda, eu estava indo para o seminário e aí me entregaram num semáforo. Não, no semáforo não, me entregaram na rua. Estava indo para o seminário, estava descendo o calçadão de Londrina, indo no terminal urbano até o nosso seminário. E aí, passando pelo calçadão, uma pessoa veio e me entregou um panfleto. E no panfleto estava dizendo assim: Reverendo espiritualista fulano de tal. Aí tinha o nome dele lá. Ele vai revelar você. Especialista em cura interior, quebra de maldição e doenças incuráveis pela medicina. Você só vai receber a bênção se você for atrás do reverendo espiritualista fulano de tal, que no poder do Espírito Santo vai revelar desde o dia que você nasceu até agora. Aí dava o endereço onde o reverendo espiritualista iria atender. E sabe o que era o que eu ficava mais, que me chamou mais atenção? É que por algum tempo, as notícias que corriam lá no meio evangélico na cidade, no meio da igreja, é que a igreja do reverendo espiritualista estava lotada. Estava cheia. As pessoas correndo atrás dos sinais e maravilhas. Irmãos, olha, eu vou dizer para você, eu creio no sobrenatural de Deus. Tá? A minha formação evangélica, dogmática, cristã, não é só da igreja missionária, tá? Desde pequenininho, desde bebezinho, Deus foi fazendo milagres sobrenaturais na minha vida. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Minha família, a base dela é base de família pentecostal. Eu creio no poder do Espírito Santo, já vi o poder do Espírito Santo atuando. Deus já nos usou para curar pessoas, para operar sinais. Deus já fez. Irmãos, em nome de Jesus, eu não duvido de nada disso. De nada disso. Porque Deus pode e Deus quer agir de maneira sobrenatural no meio do seu povo. Já vi coisas sobrenaturais maravilhosas. Deus já ministrou meu coração das mais variadas formas que você pode imaginar, através de sinais e maravilhas. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O problema não é o sinal. O problema não é a maravilha que Deus faz. O problema é quando nós nos deixamos enganar e fazemos disso apenas e tão somente a busca da nossa vida. Quando nós não temos mais ali, a base na palavra de Deus. Quando o fundamento deixa de ser as escrituras e passa a ser as pessoas. Esse é o problema. Jesus fez sinal durante todo o seu tempo ministerial aqui nesse mundo. Jesus fez sinais, Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pães, Jesus fez tudo isso. Mas tudo que Jesus fez estava baseado na palavra de Deus.
Jesus, em momento nenhum, chamou para ele assim a glória das coisas e disse assim: olha, tá vendo? Eu sou o cara. E ele podia fazer isso, mas ele não fez. Porque ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem o Pai. Porque ele queria que a igreja vivesse nesse mundo para pregar as boas novas de salvação, porque o mais importante não é o sinal, é a nossa salvação. O mais importante não é o sobrenatural que Deus pode fazer e quer fazer, mas é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Jesus mesmo disse isso quando ele enviou os 70. E eles voltaram maravilhados, dando relatório para Jesus: Senhor, olha, expulsavam os demônios e tal. E Jesus falou: realmente eu vi Satanás que nem um raio cruzando o céu para lá e para cá. Mas não se alegre, porque os demônios se submetem a vocês. Mas se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus disse isso. É maravilhoso. É power. É fantástico. Mas muito melhor é ter a eternidade ao lado do Senhor. Mas, infelizmente, a igreja que antecede a volta de Jesus é uma igreja interessada nesses sinais miraculosos. Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, versos 24 a 26. A palavra de Deus diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro de casa, não acreditem. Veja que Jesus não está dizendo que os falsos profetas iriam enganar as pessoas que não conhecem Jesus ou as pessoas que vivem dentro do sistema de valores desse mundo. Mas Jesus está dizendo que os falsos cristos e falsos profetas enganariam os da família da fé. Aliás, se possível, até os salvos. Como ele disse ali na questão da, se possível, for até os eleitos. Os eleitos ali não tem nada a ver com predestinação, ali tem a questão de a ver com salvação. Aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que vivem com o Senhor estão salvos. No verso 26, Jesus adverte que o povo de Deus não deveria correr atrás dos sinais ali, lá, crendo que esses operadores de sinais seriam os verdadeiros profetas ou os verdadeiros cristos. Jesus falou: olha, se disserem para você, ele está ali, não vai não. Se diz, ele está fazendo tal coisa, não acredita. E sabe por que Jesus está falando isso, irmãos? Porque eu e você conhecemos a voz do Senhor, amém? Nós não precisamos que Deus prove absolutamente nada para nós crermos e andarmos por fé nesse mundo. Fé é simplesmente certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você não anda por aquilo que você vê, você anda por fé. Mas pastor, Deus não pode fazer o sinal, é uma maravilha? Pode. Agora, se ele vai fazer, é o departamento. E se ele não fizer, continua sendo Deus. Se ele não fizer algo sobrenatural, continua sendo Deus. Deus, as coisas sobrenaturais acontecerem ou não acontecerem, não ditam em absolutamente nada o tamanho do poder de Deus. Por isso que eu e você temos que ficar em alerta. Irmão, pode chover milagres, pode chover sinais, se aquilo não for fruto de arrependimento, de salvação de vida, e aquilo não estiver embasado na palavra de Deus, foge. Foge. Porque a palavra de Deus é o guia, a palavra de Deus é a régua de medida que eu e você precisamos para viver essa vida, para enfrentar essas situações. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos colocar o nosso coração e a nossa vida na presença do Pai. Nós não precisamos correr atrás dos sinais, mas nós precisamos obedecer e viver por fé. E é isso que o Senhor espera que eu faça, espera que você faça, para que eu e você possamos viver essa vida de fé, essa vida embasada no Senhor, essa vida que adora o Senhor em todas as coisas e que recebe de Deus. E se Deus quiser agir de uma maneira sobrenatural na minha vida e na sua vida, amém. Mas se Ele também não quiser, amém do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus
ele continua sendo o mesmo. Amém? Mas vamos aqui para um terceiro sinal. E o terceiro sinal é o anúncio do evangelho a todas as nações. O evangelho vai ser disseminado. O anúncio desse evangelho. Jesus deixou claro que antes do fim, o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Todas as pessoas ouviriam a mensagem de salvação. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, no verso 14, diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, e então virá o fim. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que todo mundo seria convertido ou seria discipulado ou haveria igrejas em todo o mundo. O que Jesus está dizendo é que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Porque quando o evangelho é pregado, as pessoas têm duas opções: ou elas aceitam ou elas rejeitam. E é assim no mundo. Então, as palavras de Jesus hoje, elas soam como um anúncio do evangelho às nações, fosse uma das últimas coisas, se não a última que aconteceria antes do seu retorno. Então, hoje, você percebe que isso que nós estamos fazendo aqui é uma estrada que o próprio Deus pavimentou através da ciência e através do conhecimento humano, para que as pessoas ligadas em todo o mundo pudessem ter acesso a essa mensagem. E esse estudo que nós estamos fazendo aqui ele não é visto só aqui em Paranavaí. Ele não é visto só aqui no Paraná. Qualquer lugar do mundo, no Japão, na China, nos países muçulmanos, se a pessoa receber esse link que você recebeu aí, ela pode acessar essa mensagem. Ela pode acessar esse estudo bíblico. Ela pode acessar a palavra de salvação. E aí é entre ela e Deus. Jesus não está dizendo assim, as pessoas serão salvas. Não, Jesus não está dizendo isso. E Jesus muito menos está dizendo que todo mundo vai ser salvo. O que ele está dizendo é que o evangelho do reino vai ser pregado. E aí, se a pessoa resolver aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo tocar na vida dela e abrir o coração para Jesus ser o seu único e suficiente salvador, ela vai ser salva. Se ela rejeitar a mensagem do evangelho, ela vai ser condenada. É simples assim. Mas essa mensagem precisa ser multiplicada e multiplicada e multiplicada e multiplicada. Interessante, essa semana eu estava lendo um artigo do pastor Josué Campanhã, vou dar o crédito aqui, do Envisionar, e foi muito interessante, porque ele estava falando, né, que nós estamos vivendo uma diáspora digital, da mesma forma que a igreja primitiva viveu a diáspora da perseguição. Porque lá em Atos, o Império Romano pavimentou todas as estradas que ligavam ao reino. E aí então Deus envia uma perseguição à igreja, porque a igreja estava muito legalzona lá, muito bacana, ela vivendo lá em Jerusalém, as coisas acontecendo. Então Deus envia uma perseguição e eles espalham. Eles espalham por onde? Pelas estradas que o Império havia construído. Aí ele traça um paralelo com os dias de hoje, que nós estamos do mesmo jeito. Está muito legal nas nossas cidades, nas nossas igrejas. Maravilhoso. Eu disse domingo passado, né, na pregação, estava vendo um culto nosso, o dia 15 de março, que foi o último culto presencial que nós tivemos, a igreja cheia, batismo, foi a coisa mais linda do mundo. E aí então Deus mandou uma pandemia. E ao longo dos anos, a internet tem sido pavimentada, com velocidade, com qualidade, com acesso. As pessoas hoje, praticamente todas elas estão conectadas, seja por um telefone, seja num computador, seja numa Smart TV, a pessoa está conectada. E agora então a igreja não pode se reunir, o que ela está fazendo? Está andando nessa estrada digital. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque o evangelho está sendo disseminado a lugares que nós nunca imaginávamos. Irmãos, às vezes a gente pensa que nós estamos pequenininhos aqui em Paranavaí, que ninguém está vendo a gente. Pois saiba que tem pessoas assistindo os nossos cultos de Goiânia, dos Estados Unidos, de São Paulo, pessoas de vários lugares. Eu acredito até agora, não vi aqui as pessoas que entraram, mas eu acredito que tem uma galera de São Paulo que está assistindo aqui o nosso estudo bíblico. Porque está indo para todos os lugares.
Isso é porque nós somos bons? Não, é o evangelho. É o reino. É o evangelho do reino, é a pregação a todas as pessoas. E depois que nós pregarmos o evangelho, que todas as pessoas tiverem acesso a essa mensagem do evangelho, o que vai acontecer? Aí virá o fim. Volto a dizer, não significa a salvação de todas as pessoas, mas significa que elas terão acesso ao evangelho. Do mesmo jeito que eu e você podemos usar os recursos que Deus tem nos dado para você ganhar o seu vizinho para Jesus, para você falar de Jesus para o seu patrão, para você falar de Jesus para os seus empregados, para você falar de Jesus para os seus parentes, para você falar de Jesus para as pessoas do seu convívio, para você falar de Jesus para os seus vizinhos. Não interessa se eles vão aceitar ou não, o importante é que você pregue. O papel mais difícil quem vai fazer vai ser o Espírito Santo, porque é ele que tem que convencer da justiça, do pecado e do juízo. A minha parte, a sua parte é pregar. A minha parte, a sua parte é falar desse amor a outras pessoas. E quando nós falamos, as pessoas estão ali confrontadas com essa decisão. E aí elas tomam a decisão, se elas vão andar com Jesus ou não. Mas fato é que essa mensagem precisa ser pregada. Não depende só do pastor. Depende da minha vida e depende da sua vida. Eu preciso pregar, você precisa pregar. Amém? Mas o evangelho tem que ser anunciado a todas as nações. E o quarto sinal, também que é um dos sinais da igreja a respeito da volta de Jesus, é a perseguição. É a perseguição. Jesus deixou claro, irmãos, que a igreja seria perseguida. Isso que nós estamos vivendo agora não é perseguição não, tá? Não é não. Eu ouvi pessoas dizendo assim, pastor, nossa, estou aí, né? A igreja não está podendo se reunir. A igreja não está podendo fazer os cultos presenciais, né? Então, é a perseguição já, né? Sobre a igreja. Não, não é não. Não é perseguição, não. Isso é só um cuidado sanitário. Perseguição vai acontecer o dia que vai falar assim, vocês não podem mais fazer o culto. Se fizer o culto, você vai morrer. Você não pode adorar Jesus. Você tem que adorar o anticristo. Aí começa a perseguição de verdade. Como as pessoas que vivem em países muçulmanos, cristãos que vivem lá, por exemplo, aquele Estado Islâmico, né? Matou um monte de cristão. Decapitou os caras. Né? Então, mas Jesus falou que isso ia acontecer. Então, quando a igreja começa a ser perseguida, ao invés da gente ficar preocupado e chateado, nós temos que nos alegrar, porque Jesus está voltando. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E aí, Mateus capítulo 24, os versículos 9 e 10, a palavra de Deus diz assim, ó. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que vai haver perseguição contra os crentes. Jesus está afirmando que pessoas serão condenadas à morte por serem cristãs. Jesus está afirmando que os crentes serão odiados por todas as nações. E como resultado vai haver traição e ódio de uns para com os outros. Vai ter gente que vai denunciar você porque você é cristão. Vai ter gente que vai falar de você pelo simples fato de você ter a sua fé em Cristo. Então, esse tipo de perseguição que nós estamos, que muitas pessoas estão achando que nós estamos vivendo agora, não é nada comparado com o que vai acontecer com a igreja. Pastor, mas isso não é a coisa que se fala, pastor, porque aí assusta as pessoas. Não, mas é para a pessoa estar consciente e saber. Porque ser cristão não é para qualquer um, não. Ser um cristão verdadeiro que honra a cruz de Cristo não é para qualquer pessoa, não. Não é para criança, porque você tem que resistir. Você vai ser achincalhado, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado. As pessoas vão querer matar você. Então, irmãos, em nome de Jesus, se as pessoas têm falado de você, se as pessoas têm odiado você, se as pessoas têm ridicularizado a sua fé, agradeça a Deus. Agradeça a Deus e persevera. Persista até o fim. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então não deixe com que essas circunstâncias, com essas situações difíceis aí que a vida nos impõe, que essas coisas venham tirar a nossa paz e venham tirar o nosso sossego. Mas olhe para o Senhor. Deixa que Ele dê a última palavra na minha vida e na sua vida. Jesus fala em Mateus capítulo 5 que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos. Nós somos felizes. Porque na dinâmica do reino de Deus é tudo ao contrário do que as pessoas falam. Quando a gente perde é que a gente ganha. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque não depende de nós. Tudo isso que acontece na minha vida e na sua vida acontece para que o poder do Senhor seja manifesto e para que o nome do Senhor seja glorificado. E para que eu e você tenhamos dependência dele. Então que eu e você possamos olhar para este momento entendendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas da nossa vida, entendendo que a última palavra vem dele, entendendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre a minha vida e sobre a sua vida também. E que o Senhor possa nos capacitar a viver essa vida, entendendo todas as coisas, entendendo que todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Não esquece desses sinais que nós vimos hoje. O esfriamento, interesse por sinais, depois o anúncio do evangelho a todas as pessoas e a perseguição. São sinais que são importantes e que vão acontecer. E quando a igreja estiver passando por esses sinais, isso significa que a volta de Jesus está muito próxima. E que o Senhor está às portas para voltar e buscar a sua igreja. Para que eu e você possamos estar com Ele lá no céu. Naquele lugar que Ele disse em João 14, que estaria preparando para mim e para você, para que onde Ele estivesse, eu e você também estivesse com Ele. Amém? Eu quero fazer uma oração, mas você que tem de repente alguma pergunta para fazer aí, você pode colocar ali no chat e nós vamos tentar responder essas perguntas para você, tá bom? Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de todas as coisas, o nosso coração está nas tuas mãos, o Senhor sabe do que nós vivemos, do que nós passamos, e o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. Eu peço, Deus, que o Senhor se manifeste sobre cada um de nós, nos dando a direção, nos dando, ó Deus, o poder para ficarmos firmes naquilo que é a vontade e o desejo do Senhor para cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos evitar que o nosso coração se esfrie, que nós possamos estar, ó Deus, olhando para o Senhor e relacionando com o Senhor pelo que o Senhor é. Que possamos ter essa aptidão a pregar o evangelho a todas as pessoas. E também, ó Deus, entender que as perseguições vão acontecer, mas é que para o seu nome ser glorificado. E que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor vai fazer e realizar em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então vou aguardar um pouquinho aqui. Nós temos um pequeno atraso, né? De quando eu falo e de quando você vê aí. Mas se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que a gente vai tentar responder para você, né? Mesmo que não seja aí em tempo real, mas a gente vai tentar responder para você poder acompanhar aí as perguntas. Beleza? Vamos lá, a Thalita também está monitorando ali para ver se chegou alguma perguntinha. Né? Então dá um delayzinho aqui. Enquanto você vai pensando na pergunta aí para você escrever aí no chat aí, deixa eu lembrar você, né, da nossa programação durante a semana. Nós temos de segunda a sexta ao meio-dia a nossa live do meio-dia, né? É um momento muito especial que Deus tem nos dado de podermos repartir a palavra de Deus e nós estarmos juntos, né, celebrando ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus e também orando uns pelos outros. Sábado nós temos a live do JM e domingo a nossa celebração ao vivo, né, a partir das 19h25, quando a nossa transmissão ali é aberta. E domingo vai ser muito especial porque é o nosso domingo de Santa Ceia. Então, eu mandei hoje aí durante o dia nos nossos grupos aí do WhatsApp, para você preparar aquela mesinha bem bonitinha ali com os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, né? O pão, o suco de uva, né? Você colocar ali, preparar aquela mesa para juntos nós podermos celebrar o Senhor e também pedir, né, ali no recado que eu enviei, para que você envie uma foto da sua família,
Nós queremos preparar uma surpresa muito especial para você no próximo domingo. E aí eu quero então que você mande e envie para mim essas fotos, né, para a gente poder preparar essa surpresa para você. Não vou falar aqui, não vou ficar dando spoiler não, tá? Mas você, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então manda para nós essa foto para a gente poder preparar tudo isso aí, tá bom? Tô olhando aqui, se nós não temos perguntas, né? Vamos finalizando por aqui a nossa transmissão. E espero que você tenha sido abençoado nessa noite, né? E você possa realmente ter sido edificado com esse estudo. Na próxima semana nós temos o nosso terceiro estudo e você também não pode ficar de fora. E você é o nosso convidado a participar e ser ministrado e abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Sinais dos tempos. E não esquece aí, tá? A nossa programação no fim de semana. Vem participar conosco desses momentos especiais que o Senhor tem nos dado, tá bom, gente? Que Deus te abençoe, te dê uma noite maravilhosa, que você possa dormir o sono dos justos e experimentar a graça, o amor e a bondade do Senhor sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe.